E que fase braba que você também pegou lá no clube, né? Aquela frase. Olha, eu lembro que uma vez nós nos encontramos, você estava lá no seu Flamengo, estava treinando lá no CFZ, e a gente bateu um longo papo lá, você estava se recuperando e falando dos problemas, né, do que estava acontecendo lá no clube, realmente. Que mudança boa que teve nos últimos anos, né? É como eu sempre digo, eu acho que a evolução do futebol mundial e brasileiro ela tem que existir. O Flamengo ele coube bem nessa evolução. Primeiro pela torcida, a gente sabe que mas precisava melhorar suas gestões. Tem uma frase do Vampeta que você sabe, né? Eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Então, era mais ou menos por aí. E eu me recordo, Zico, que você sabe, e até dentro de uma pergunta, eu gostaria de fazer essas perguntas, porque para mostrar o que vocês representam para todos nós. Eu te pergunto uma coisa: naquela época de vocês, atrasavam muito os pagamentos também, né? Se atrasavam. Atrasava, mas era pelo menos compensado, porque naquela época tinha as gratificações, né? Então, as gratificações ajudavam bastante. Então, por isso que era importante a gente ter um segmento bom de vitórias para poder segurar a peteca com as gratificações. Primeiro, porque você não tinha todas essas receitas que tem hoje, né? Patrocinador, né? Do cara que bota o patrocínio na camisa. Naquela época não podia. Você tinha quem dava o uniforme não dava uma quantia em dinheiro, então o clube tinha que fazer, às vezes, durante a temporada, amistosos. Aí já tinha aquele famoso Bye Bye Brasil no final do ano, que era para pagar o 13º. Então, tinha essas coisas, cada brecha que tinha num campeonato carioca. A gente viajava muito, por exemplo, para aqueles torneios de verão na Europa, em agosto, que você jogou lá, sabe muito bem, e que hoje não tem espaço mais para esses torneios por causa do calendário maçante que existe. Então, isso tudo ajudava muito, às vezes, a botar o pagamento em dia. Se você tivesse uma coisa importante, que se você tivesse com grandes vitórias, uma continuidade boa, o público estava sempre presente, e aí, com as receitas da renda, você poderia manter o pagamento em dia. Mas a gente tinha uma coisa boa, os caras eram muito, digamos, sinceros. Nós precisamos disso para poder ter o pagamento em dia. Então, isso era uma coisa bem clara, né? A gente, pelo menos, teve uma boa parte de direção que dava essa condição para a gente, falando cara a cara, agora não tem, agora tem. Então, a gente entendia perfeitamente essa questão, né? Porque via que realmente não tinha receita, cara. Exatamente. Eu não acho muito legal. Eu fiz essa pergunta, assim, por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: isso aqui é o Flamengo, a gente não vai pagar. Uma época eu falava assim: não paga não, porque a gente vai dar tiro e a porrada vai comer, a pancada vai comer, esses caras têm que correr. E eu falava sempre: não é isso, é gestão. Não precisou nada disso para ter uma gestão boa e ganhar tudo. Não precisou de dar tiro, não precisou de dar briga. Então, são gestões que têm que ser bem feitas. São gestões, você sabe disso, que é importante. Essa gestão do Flamengo faz 6, 7 anos aí que estão trabalhando, estão colhendo frutos. Então, quando eu te perguntei isso, é já para buscar isso, vamos dizer, quando eu falei contigo, Zica, a gente teve uma reunião na minha época e o presidente que assumiu chorou, falou: aqui não vai acontecer mais, isso aqui realmente é Flamengo, e ficamos 3 meses sem receber. Né? Então, é muito importante essas gestões, como você, pelo menos cara a cara, fala a verdade. Você foi jogador, o jogador não quer que minta para ele. O jogador fala a verdade: não tenho. Daqui a 2 meses, agora pode ter certeza que daqui a 2 meses o jogador vai te procurar. Então, é melhor. Essa coisa que você fala, hoje existe muito pouco. Esse cara a cara e falar a verdade para o atleta. Né? E ainda teve uma mudança quando veio a turma do Márcio Braga, em 77, que foi a questão do percentual da renda, né? A gente fez reuniões
com pessoas de marketing e tal, no sentido de eles mostrarem como era importante a gente se comunicar com a torcida, com a mídia, para que a gente pudesse levar mais público ao estádio, porque cada vitória nossa, 25% da renda era para nós jogadores, no caso de vitória. Então, isso foi muito importante também. Então, uma coisa é você ganhar um jogo que tem lá 150 mil pessoas e você ganhar e você ter uma gratificação fantástica. Você sabe que aquilo ali é certo, entendeu? Lógico, depois veio o direito de arena, vieram outras coisas, publicidade e tal. Então, hoje o clube tem muito mais receitas, mas naquela época era receita de renda e receita de amistoso, né? Para você manter uma equipe funcionando e cara a cara. Hoje dessa vez tem, dessa vez não tem. Então, eu acho que isso era muito importante para nós também, esse diálogo e essa sinceridade por parte da direção do clube, né? E é bom você falar isso porque, como você vê, às vezes, a nossa época é uma época... Eu não gosto muito de comparar a época, eu acho que cada época é a sua e você tem que respeitar os garotos de hoje, mas assim, o sofrimento que nós tínhamos, né? Você falou aí, material esportivo, tudo não era assim. As coisas não eram tão fáceis como se tem hoje, né? O jogador de futebol ele tem um mecanismo muito maior de várias coisas, de chuteiras, de bola, enfim, de tudo que a gente não tinha. Então, a nossa época realmente era uma época que foi muito difícil, cada vez mais, mas a gente torce. Eu fico feliz por um crescimento do futebol mundial e o Brasil está acompanhando isso. E o Flamengo, muito mais, né? Hoje é a maior potência do futebol brasileiro em arrecadação.